Bom dia. Hoje a gente vai ter uma conversa a respeito da filosofia indiana. Meu nome é Roberto Martins e eu trabalho com a história da filosofia indiana e outros temas. Eu vou utilizar uma apresentação aqui e durante toda a minha fala eu não vou estar vendo o chat, tá? Peço desculpas, mas eu não vou estar vendo o chat. Quando eu terminar toda a apresentação, aí sim eu vou conseguir olhar o chat e conversar com vocês e trocar ideias, tá? Até lá eu não consigo fazer isso. Bom, então vamos lá. Nesta apresentação, eu vou falar sobre as filosofias indianas antigas. E eu vou mostrar uma visão geral sobre essa variedade enorme de abordagens do pensamento indiano. E também explicar as dificuldades e possibilidades de estudo dessa tradição, que não é uma coisa tão elementar de estudar. No final da apresentação, eu vou mencionar rapidamente a nossa iniciativa de criação do primeiro curso de pós-graduação em filosofia indiana no Brasil e vou apresentar uma oferta especial para as pessoas que assistirem essa palestra até o final. Bom, então vamos começando com as filosofias da Índia. Então, para começar, não existe a filosofia da Índia, é um erro muito comum. Existem muitas filosofias da Índia. Então é importante desde o início colocar isso a multiplicidade, a variedade de pensamentos desenvolvidos na Índia. Assim como não existe a filosofia grega, existem muitas. Falar no singular é uma simplificação. A gente fala no singular também a filosofia grega, mas a filosofia grega abrange o quê? Você estuda Sócrates, Platão, os pré-socráticos, Aristóteles, Epicuro, esse pessoal todo, cada um com ideias diferentes. Então são as filosofias gregas. Da mesma forma, são as filosofias indianas, não é uma só. Segundo ponto, as filosofias indianas nunca foram doutrinas estáticas. Então não é uma coisa que surgiu há 4.000 anos e ficou parado. Não é assim. Elas se transformaram ao longo dos séculos, ramificando-se e criando doutrinas variadas que criticavam umas às outras. O que é legal. O que é legal, porque do debate é que surge a transformação e evolução do pensamento. Não existe a verdade eterna nas filosofias indianas. Existe uma busca, e uma busca que vai se transformando e criando alternativas. Terceiro ponto, não existem livros ou cursos completos sobre a filosofia indiana que falem sobre absolutamente tudo, né? Isso é impossível. Então, mesmo obras como o Tratado Monumental do Surendranath Dasgupta, um professor indiano de um século atrás, que já faleceu, né, que ele publicou essa obra com 5 volumes, mesmo essa obra não aborda tudo o que existiu. Ele selecionou. Porém, é possível ter uma visão razoavelmente ampla sobre a filosofia indiana. O estudo das filosofias indianas é uma coisa análoga ao estudo das filosofias ocidentais. Então, esperamos que você faça um curso de filosofia numa boa universidade. Mesmo após um curso de graduação, mestrado e doutorado em filosofia, ninguém fica conhecendo toda a filosofia ocidental. Fica com uma visão geral, conhecendo melhor algumas partes, outras menos, mas fica com uma base, fica com uma visão geral. Este início da minha apresentação pode ser um balde de água fria para algumas pessoas. É tudo muito complicado? Sim, é. É uma má notícia.
né, eu vou falar e apresentar aqui que a filosofia indiana não é uma coisa banal ou simples. Muitas pessoas preferem promessas falsas de que podem aprender filosofia indiana facilmente com o mestre. Ah, eu estou tendo aula com o Swami Fulaninho e tal, né? Ele é ótimo. Bom, espero que você não se iluda desse modo. Mas vamos lá, o que são as filosofias indianas antigas? Elas são um imenso mundo de reflexões sobre temas como estes. Vou dar exemplos. Tátuas. Quais as coisas que existem na realidade? Estudo da ontologia. O universo. Como o universo surgiu, de onde ele surgiu, para onde ele vai, né? Cosmologia. O ser humano. Qual é a estrutura, a composição, o que constitui o ser humano? Antropologia filosófica. Teologia filosófica. Então, reflexão a respeito dos seres divinos e a respeito do ser absoluto, no caso do pensamento indiano. O destino após a morte, escatologia, que é um tema importante dentro do pensamento indiano. Pramana, teoria do conhecimento. Há estudos profundos na filosofia indiana antiga a respeito de como a gente pode conhecer, como a gente pode diferenciar a verdade da falsidade. Dharma, ética. O estudo da ética é uma parte importantíssima dentro do pensamento indiano, começa num período bem remoto e vai prosseguindo depois e se desenvolvendo. A estrutura social, filosofia social e política. Né? Filosofia social é como as pessoas interagem, como elas convivem, essa coisa, e a filosofia política é sobre o governo. Tem obras indianas importantíssimas sobre isso. O significado das artes, estética. Bom, todo mundo sabe que tem artes importantes na Índia, como, né, a escultura, a pintura, a música, a dança, etc. Mas uma coisa é a arte, outra coisa é a reflexão a respeito da arte, que é a parte da filosofia que se chama estética. Isso também se desenvolveu na Índia. A filosofia da linguagem é um ponto extremamente forte dentro do pensamento indiano. A discussão a respeito do significado dos sons, das palavras, da relação entre as palavras e os objetos. Tem coisas extremamente profundas nisso. Então, isso é uma amostra de temas que são estudados dentro das filosofias indianas. Todo pensamento indiano surgiu imerso em um contexto cultural, social e religioso complexo e que variou ao longo dos séculos. E é impossível compreender profundamente as filosofias indianas sem conhecer esse contexto. Então, algumas pessoas podem pensar, mas filosofia não é religião, não é cultura, não é literatura. Tá, mas essas coisas estão todas conectadas dentro da tradição indiana, uma coisa interferindo sobre a outra, e se você não conhece esse contexto, você não vai conhecer de fato o significado da filosofia indiana. As obras indianas mais antigas que chegaram até nós são os Vedas, compostos aproximadamente a partir do século XX, antes da Era Comum. Não são obras filosóficas propriamente ditas, sim coleções de hinos, textos em prosa de natureza religiosa, principalmente, com alguns elementos poucos que abordam questões filosóficas. Então, é possível pensar dentro dos Vedas alguns hinos, algumas partes que têm especulações filosóficas importantes, especialmente sobre origem do universo, temas desse tipo, de cosmologia, de ontologia. Mas essas são as exceções. A maior parte dos Vedas trata de temas religiosos. Os Vedas contêm referência a um grande número de seres divinos, chamados Devas e Devis. Deva é masculino, Devi é feminino. Quase todos esses Devas e Devis estavam associados a fenômenos da natureza,
como o Sol, Súria, a Aurora, Ushas, o vento, Vaio, o fogo, Agni, a terra, Prithvi, mas havia seres divinos diferentes como Aditi, a infinita. Nem todos os devas e devis do pensamento dos Vedas eram associados a fenômenos naturais. Os Vedas propriamente ditos foram depois complementados por outras obras, os Brahmanas e os Aranyakas, em torno do século X antes da Era Comum, onde aparecem mais detalhes sobre os rituais, sobre a mitologia, acompanhados por reflexões a respeito da natureza do ser humano e seu destino após a morte. Já é um segundo extrato dentro dessa tradição e que introduz coisas novas, modifica coisas, e a gente pode dizer que nesse extrato dessas obras, são várias obras, não é uma obra, né, dessas coleções de obras chamadas Brahmanas e Aranyakas, há um aumento dos pontos que discutem questões filosóficas. Algumas partes dos Brahmanas e Aranyakas foram consideradas como ensinamentos avançados, sendo destacadas e criando nova categoria de obras, as Upanishads. Então, os Upanishads elas nascem dentro dos Brahmanas e Aranyakas, mas depois são destacadas, são retiradas e tratadas como coisas independentes. Inicialmente, as Upanishads eram obras esotéricas, não eram abertas a todo mundo, transmitidas apenas a alguns discípulos que mereciam ouvi-las. Então, ensinamentos secretos, fechados, ao contrário de outros ensinamentos que eram disponíveis para um público mais amplo. Ao longo dos séculos, foram compostas outros Upanishads que não provinham de Brahmanas e Aranyakas. Então, só as mais antigas que saíram, né, são pedaços, são extratos tirados de Brahmanas e Aranyakas. E aí vão sendo compostas várias outras, algumas importantes, antigas, outras muito mais recentes, que não têm tanta importância. As Upanishads não são obras filosóficas propriamente ditas, mas apresentam reflexões e discussões sobre temas fundamentais como a essência da realidade, o ser absoluto Brahma, a estrutura do ser humano, o eu mais interno, que é o Atman, as consequências das ações Karma, o ciclo de renascimento Samsara e o modo de se libertar dele, Moksha. Então, toda essa temática é abordada, é discutida nas Upanishads, introduzindo elementos que não estavam presentes, por exemplo, nos Vedas, e que estavam sendo tratados de um modo superficial ou fragmentado nos Brahmanas e Aranyakas. Então, muitas vezes as pessoas dizem, os Upanishads são textos filosóficos. Não são textos sistemáticos. E, às vezes, você pega um trecho de uma Upanishad, pega um trecho de outra e aparecem contradições. Aparecem coisas que não batem, né? Isso não pode acontecer num tratado filosófico, né? Bom, o mais antigo sistema filosófico indiano, agora sim, uma coisa sistemática, elaborada, foi o Sankhya, que certamente é anterior ao budismo, e o seu sistematizador foi Kapila, cuja obra fundamental, o Sankhya Sutra, não foi conservada. Então a gente sabe que esse sistema filosófico é muito, muito antigo, então a gente não sabe exatamente que século, século VII, século VIII antes de Cristo, talvez, né? O que a gente sabe é que o Buda histórico, Siddhartha Gautama, teve um professor de Sankhya. Se o Buda teve um professor de Sankhya, Sankhya já existia antes. Então isso é um fato que não é contestado pelos historiadores. Mas como era o Sankhya inicial, a gente não sabe. A gente sabe aquilo que aparece em obras posteriores. Em torno do século VII ou VI a.C., após as Upanishads mais antigas, quando o centro da civilização indiana havia se deslocado para o vale do rio Ganges, Gangá,
né, em sânscrito, surgiram movimentos não védicos iniciados pelos ascetas Shramanas. É um movimento que surge nessa região e que se opõe ao domínio religioso dos brahmanes e teve enorme importância. O budismo e o jainismo, que negavam a autoridade dos Vedas, originaram-se entre os Shramanas. Então começam a surgir movimentos de peso que se opõem à tradição antiga. O movimento Shramana produziu também, em torno de 600 a.C., várias outras escolas de pensamento heterodoxas no sentido de não védica, que não segue a tradição mais antiga, como o ceticismo Ajnana. Tem uma escola cética surgida nessa fase do pensamento indiano e que inclusive teve influência muito grande fora da Índia. O materialismo Charvaka ou Lokayata. Sempre que a gente pensa em pensamento indiano, a gente pensa em espiritualidade. Não. Houve um movimento muito forte materialista que negava a sobrevivência de qualquer coisa após a morte. E a doutrina determinista adívica, por exemplo, é outra corrente heterodoxa importante, que dizia que tudo que vai acontecer está pré-determinado e que então você não tem liberdade de escolha, tanto faz o que você acha que vai fazer ou não fazer, porque isso vai acontecer inevitavelmente. Não existe livre-arbítrio. Esse período de grande efervescência intelectual produziu uma enorme variedade de novas ideias e práticas espirituais também, aquilo que a pessoa utiliza para tentar se transformar e chegar a um determinado objetivo que é diferente em cada uma dessas correntes. Em meados do primeiro milênio antes da Era Comum, foram compostas obras ortodoxas chamadas Dharma Sutras, que descreviam as normas sociais. E em torno de 400 a.C., a obra Arthashastra de Kautilya a respeito do governo. Então, o pensamento indiano não se preocupa só com o Atman, o Brahma, o que vai acontecer depois da morte, mas também com o que acontece aqui nesse mundo, dentro da sociedade. Quais são as regras da sociedade? Quais são os deveres das pessoas, dependendo, no caso do pensamento indiano, da sua casta, do seu gênero, se são homens, se são mulheres, da sua idade, em que fase de vida estão, punições relacionadas com violações das normas e toda uma teoria a respeito do governo, e que não é uma teoria utópica, é uma teoria bem prática, como que um Estado deve ser governado. São as mais antigas obras indianas sistemáticas com doutrinas filosóficas, sociais e políticas. Também, em torno de 400 a.C., Panini compôs a sua gramática Ashtadhyayi, sistematizando o sânscrito clássico e refletindo sobre a natureza da linguagem. Então, embora ele seja mais conhecido como um gramático do que como um filósofo, a gente tem aqui, na obra de Panini, um ponto de partida para o desenvolvimento da filosofia da linguagem. Nos últimos séculos antes da era cristã, foi elaborada a base do épico Mahabharata, que popularizou ensinamentos das Upanishads. Popularizou em que sentido? Tanto de apresentar de forma mais simples, como também de tornar isso acessível a toda a população. O que quer dizer isso? Os Vedas eram ensinamentos restritos que só podiam ser acessados por pessoas das 3 castas superiores da sociedade indiana antiga: os brahmanas, os kshatriyas e os vaishyas. Os shudras, que eram serviçais, não eram escravos, ao contrário do que se fala, que eram serviçais, não tinham acesso aos Vedas. Os estrangeiros, pessoas que não tinham casta, nunca
tinham direito de conhecer os Vedas. Enquanto que o Mahabharata ele vai popularizar esse conhecimento, colocando de uma forma mais simples, colocando sob a forma de histórias e apresentando as ideias principais que estão nas Upanishads. Essa obra contém extensas discussões a respeito de filosofia social e política, ética, Sankhya e Yoga, então duas doutrinas filosóficas importantes que são bem abordadas, especialmente na Bhagavad Gita, que é uma obra conhecida, é um pedacinho minúsculo do Mahabharata, e no Shanti Parvan, que é um pedaço bem maior do Mahabharata. Essas coisas são discutidas detalhadamente lá e às vezes em outros locais. Poucos séculos antes da Era Comum, começa o desenvolvimento das correntes devocionais Bhakti, introduzindo o conceito de Ishvara. O que é Ishvara? É um Deva, é um ser divino, às vezes é uma Devi, né? Um ser divino feminino, que é o dono, governante do universo. E isso contribuiu para a transformação do contexto religioso e filosófico indiano. É uma novidade. Então, na época dos Vedas, se fala sobre isso? Não. Se fala sobre devoção a um ser divino? Não. Há uma transformação. É importante ter essa ideia de que o pensamento indiano não é estático. Ele vai mudando. Então, isso surge quando? Mais ou menos aí na época do desenvolvimento do Mahabharata. Né? E na Bhagavad Gita a gente já tem claramente esse aspecto devocional e tem um ser divino considerado supremo lá na Bhagavad Gita, que é Vishnu, né? Também representado por Krishna. Na mesma época, então, últimos séculos antes da Era Comum, há um grande desenvolvimento artístico com o surgimento de templos. Não havia templos na Índia na época dos Vedas. Não tinha. Então isso é uma coisa que vai surgindo alguns séculos antes de Cristo. Esculturas, literatura, no sentido de poesia, por exemplo, né? Música, teatro, dança e uma reflexão também sobre as artes. Então, a obra Natya Shastra do sábio Bharata Muni, talvez 100 depois de Cristo, né? Não sabe exatamente a data dele, é considerada a fundação de toda a teoria estética indiana, apresentando a teoria do rasa, essência ou deleite estético. Então, ao mesmo tempo que se desenvolvem as artes em si, logo surge a reflexão sobre as artes. O que torna a arte uma arte? E isso é uma parte da filosofia, é estética. Alguns séculos antes da Era Comum, começam a ser elaborados outros sistemas filosóficos Darshana ortodoxos védicos, que aceitam a autoridade dos Vedas. A palavra Darshana significa visão ou ponto de vista, e é o termo mais empregado para designar as filosofias indianas. Há um mal-entendido, né, porque se costuma mencionar que há 6 darshanas, mas esses são apenas os mais conhecidos. Não existem só 6, existem muitos outros, né? Mas esses 6 mais conhecidos, por ordem de surgimento histórico, são esses: Sankhya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, Yoga, Nyaya, Vedanta. Eu vou mencionar muito rapidamente cada um deles. Né? Cada um deles pode ser o assunto de um curso inteiro. Né? Eu já falei um pouquinho sobre Sankhya, né? Agora Vaisheshika. Uma teoria atomística, acompanhada por novas interpretações sobre os componentes da realidade e a libertação espiritual. A obra fundadora dessa corrente se chama Vaisheshika Sutra, atribuído a Kanada, é frequentemente colocado logo após o Sankhya em antiguidade, provavelmente composto em torno do século II a.C.
Então, esse parece ter sido o segundo Darshana ortodoxo a ser desenvolvido no, no mundo indiano. Ortodoxo por quê? O budismo não é um Darshana? Pode ser considerado um Darshana, né? Mas um Darshana heterodoxo que não aceita a tradição dos Vedas. Mimamsa, ou nome completo, Purva Mimamsa, é a interpretação dos textos antigos. Então, é uma escola exegética de interpretação dos Vedas e Brahmanas, discutindo principalmente a natureza dos rituais e seus efeitos. Mas é uma reflexão, não é simplesmente um receituário de rituais, como aparece, por exemplo, nos próprios Brahmanas. Aqui é uma reflexão. A composição do Mimamsa Sutra, que é a obra fundadora desse Darshana, atribuído a Jaimini, é geralmente datada por volta de 200 a.C. Então, mais ou menos a mesma época de desenvolvimento do Vaisheshika. O sistema Yoga, que está fortemente associado ao Sankhya, então obras mais antigas sempre falam sobre os dois ao mesmo tempo, que apresenta uma análise detalhada sobre estados alterados de consciência e os processos de libertação Kaivalya. Quando que esse sistema surge? Então, esse sistema filosófico, esse Darshana, né, a obra fundadora é o Yoga Sutra de Patanjali. As datas propostas para o Yoga Sutra de Patanjali variam significativamente, alguns os situam no século II a.C., e essa data é sugerida identificando o Patanjali que escreveu o Yoga Sutra com um gramático chamado Patanjali, que fez um comentário sobre a obra de Panini. Enquanto outros acadêmicos modernos sugerem uma data entre 300 d.C. e 500 d.C. para a obra final. Tem muita discussão sobre isso, né? Porém, o Yoga Sutra é mencionado no Nyaya Sutra, que a gente já vai abordar em seguida, aproximadamente 200 d.C., por isso deve ser anterior a ele, né? Então, há argumentos fortes para considerar que o surgimento do Yoga Sutra não pode ter sido, por exemplo, 500 depois de Cristo. Tem que ter sido antes. Nyaya. Um sistema estreitamente ligado ao Vaisheshika, então assim como Sankhya e Yoga são muito relacionados, então Nyaya e Vaisheshika são também estreitamente conectados, mas o Nyaya explora mais profundamente a teoria do conhecimento. Posteriormente, o Nyaya e o Vaisheshika se fundiram em uma única escola, mas isso foi séculos depois. E aí se começou a falar de Nyaya e Vaisheshika como sendo uma coisa só, mas eles surgem separadamente. A obra fundadora dessa escola Nyaya, Nyaya Sutta de Gautama, parece ter sido finalizado entre 150 depois de Cristo e 200 depois de Cristo. Então agora a gente já está numa fase posterior. Então lembre-se, Vaisheshika Sutra, 200 antes de Cristo. Agora a gente está 150, 200 depois de Cristo. Embora partes dele possam remontar ao século IV antes de Cristo. O que é isso? Essas obras não surgem, puff, né, de repente, mas às vezes elas são desenvolvidas por várias pessoas ao longo dos séculos que vão adaptando, transformando, acrescentando coisas de outras pessoas até produzir uma obra completa. Então, quem formulou a versão que chegou até nós foi o Gautama, que redigiu o Nyaya Sutra, mas ele se baseou em muitas coisas anteriores. E essas coisas anteriores podem ser de até século IV a.C. Vedanta, chamado também de Uttara Mimamsa, é o Mimamsa posterior, que trata de obras que não são as mais antigas. Vedanta não trata sobre os Vedas propriamente ditos, não trata sobre os Brahmanas, não trata sobre os Aranyakas.
Então, é um sistema que procura interpretar de forma sistemática e coerente os ensinamentos dispersos das Upanishads. Então, como eu disse, as Upanishads, elas não são um tratado filosófico, não são coerentes, elas exploram ideias conflitantes e foram compostas por diferentes pessoas ao longo de séculos. Mas dentro do Vedanta se procura criar uma teoria filosófica baseada nas Upanishads. A obra fundadora do Vedanta se chama Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, e a redação definitiva dessa obra, atribuída a Badarayana, é situada por volta de 400 a 450 depois de Cristo. Esse foi o último darshana a ser sistematizado. Não é o primeiro, como às vezes se fala aí popularmente. Não, Vedanta é a filosofia mais antiga. Não é. Simplesmente não é. Né? As várias correntes de pensamento indiano que foram surgindo não permaneceram estáticas, mas geralmente foram mudando e também se ramificando em subescolas. E esse é um ponto importante para a gente entender a filosofia indiana. Por exemplo, não existe apenas uma escola filosófica Sankhya. Surgiram várias abordagens diferentes e mutuamente contraditórias dentro do Sankhya ao longo dos séculos, diferindo em pontos fundamentais, não é só detalhes. Pontos fundamentais diferentes. Então, como eu disse, é a obra mais antiga, né, o Sankhya Sutra, que teria sido escrito por Kapila, mas se perdeu. A gente não sabe como era o Sankhya nessa obra. A gente sabe como é o Sankhya na Bhagavad Gita, no Mahabharata, que tratam bastante sobre isso, e o próprio Mahabharata se refere a várias interpretações do Sankhya. Já existiam várias interpretações quando o Mahabharata foi composto. E a gente conhece obras posteriores. Então há ramificações, existem os Sankhyas, não existe um apenas. Da mesma forma, não existe apenas um budismo. Não é singular. Poucos séculos após o falecimento de Siddhartha Gautama, né, o fundador do budismo, surgiram divergências dentro da tradição budista, com a formação de dezenas de escolas distintas brigando entre si, uma não respeitando a outra. Às vezes as divergências eram mais de estruturação, de como que a comunidade de monges e monjas devia funcionar, mas às vezes divergências teóricas profundas dentro dessas escolas. No início da Era Comum, houve o desenvolvimento de tendências totalmente novas, como as correntes dos vários budismos Mahayana e Vajrayana, que, no caso do Vajrayana, é tântrico. E eu estou falando só sobre a Índia. Né? O budismo também sai da Índia e se espalha para a China, outros lugares, depois chega no Japão, esse negócio. Então, aí são outras ramificações, mas só dentro da Índia já surge um número enorme de ramificações. E, novamente, não é o Mahayana, são os Mahayanas. Não é o Vajrayana, são os Vajrayanas. Então é uma coisa que vai se multiplicando de forma quase infinita. Da mesma forma, não existe apenas um Vedanta. Após a composição do Brahma Sutra de Badarayana, que é o ponto de partida, foram surgindo diferentes interpretações mutuamente conflitantes dentro do Vedanta, um brigando com o outro. Né? Então, apenas para dar exemplos, eu não vou explicar isso, né? Mas a origem é o Brahma Sutra de Badarayana. Aí existe uma interpretação que é o Bheda Bheda, defendido por Bhaskara, mas que é bem próximo do Brahma Sutra original. Existe o Advaita Vedanta,
que foi criado por Gaudapada e depois desenvolvido por Shankara. Shankara é o mais conhecido, mas ele não foi o criador do Advaita Vedanta. Existe o Vishishtadvaita Vedanta de Ramanuja, que teve extrema importância dentro da tradição indiana e que discorda dessas outras abordagens. Existe o Dvaita Vedanta de Nimbarka, existe o Dvaita Vedanta de Madhva, existe o Shuddha Vedanta de Vallabha, o Achintya Beda de Chaitanya e outros que não couberam aqui. Então tem uma porção de Vedantas. E a única coisa que é conhecida mais aqui no Brasil é o quê? É uma versão, vamos dizer assim, aguada do Advaita Vedanta de Shankara. Como se isso fosse o único tipo de Vedanta que existiu. Então a pessoa está ignorando a vastidão do pensamento dessa corrente que se desenvolveu e foi se ramificando. Nos primeiros séculos da Era Comum, surgem outros desenvolvimentos importantes, como na filosofia da linguagem. Eu me referi ao Panini, aquele gramático, e que começa uma reflexão sobre o significado das palavras e tal. E aqui no século V, a gente tem um autor importantíssimo, que é Bhartrhari, que desenvolveu uma importante teoria sobre os sons, as palavras e seus significados. Não estou dizendo que é o primeiro, mas a obra de Bhartrhari é extremamente importante para a criação de uma teoria filosófica da linguagem. O movimento devocional Bhakti, que eu já mencionei, que surge nos últimos séculos antes da Era Comum, levou ao surgimento das primeiras abordagens tântricas. Então, as primeiras correntes tântricas são essas duas: Pashupata, que é um movimento tântrico que coloca Shiva como sendo o ser divino superior, e Pancharatra, que coloca Vishnu como o ser divino superior. Essas correntes desenvolveram tanto práticas espirituais novas quanto teorias filosóficas sofisticadas. Paralelamente, o budismo tântrico vajrayana se desenvolveu ao mesmo tempo, interagindo fortemente com o Tantra Shaiva. Então, embora o Tantra venha de qual tradição? Ele surge principalmente da tradição védica, mas fazendo adaptações, mudanças, etc. Mas as primeiras correntes tântricas não negam os Vedas. O budismo a gente já viu que é oposto aos Vedas, é oposto ao brahmanismo, mas apesar de ser uma coisa totalmente diferente, há uma interação mútua. Então, o surgimento do budismo tântrico é paralelo ao surgimento do Tantra Shaiva, em que Shiva é a divindade principal, e existe trocas, interações importantes entre os dois. O Tantra Shakta, em que a grande deusa é o ser divino supremo, não é o tipo de Tantra mais antigo, né? Mas ele começa a se desenvolver a partir do Tantra Shaiva. Então, o Tantra Shakta, em que a grande deusa chamada também de Shakti, né? A potência, né? A poderosa, é o ser divino supremo, contribuiu com uma reavaliação teórica do papel feminino, embora sem ter influência relevante na estrutura social indiana. Então, é uma coisa até curiosa, porque na sociedade indiana, a mulher é tradicionalmente vista como inferior. E aí você poderia pensar, bom, mas agora eu tenho um ser divino, uma deusa, que está acima dos devas masculinos, como aparece aqui nessa imagem, Brahma, Vishnu e Shiva, e estão prestando homenagem à grande deusa. Então isso deve também representar uma mudança social, em que as mulheres passam a ser mais respeitadas. Infelizmente não.
né? Um fato social curioso. Mas, em teoria, o Tantra Shakta valoriza extremamente o papel feminino. Bom, essa visão panorâmica que eu apresentei aqui, né, pode impressionar e assustar. Né? O que vocês veem aqui? Há uma imensa variedade de correntes filosóficas indianas. Aquilo que eu falei no início, não existe a filosofia indiana, existem as filosofias indianas e tem essas ramificações todas, em todas as correntes. Falei agora estava falando do Tantra, também não existe o Tantra, existem os Tantras. Não existe só um Tantra, Shaiva, em que Shiva é a divindade principal. Existem vários. Não existe só um Tantra, Shakta, em que a grande deusa é a divindade principal. Existem vários. É confuso, é complicado, é complexo. Né? Então há uma imensa variedade de correntes filosóficas indianas e a quantidade de obras a respeito delas é enorme. Tanto as obras originais que apresentam essas ideias, então, volume de textos escritos pelos indianos nesse período antigo é gigantesco. Muita coisa se perdeu, muita coisa nunca foi publicada, permanece até hoje em manuscritos, mas o volume do que foi publicado é imenso. É possível aprender sobre isso tudo? Então, logo no início dessa apresentação, eu joguei aquele balde de água fria em vocês, e aqui é o segundo balde de água fria. Não, mas e agora? Né? Você está apresentando um troço aqui, como é que é possível aprender sobre isso? Então você talvez pense, uma tentativa de escapar. Né? Não é preciso aprender tudo isso, eu só me interesso por uma dessas coisas. Então é como se você tivesse pílulas para escolher, e você pode escolher budismo, Vedanta, Bhagavad Gita, Yoga, Vedas, algum outro, né? E o resto você não toma. Você escolhe o comprimido que você quer tomar. Mas será que é realmente uma boa solução? Será que dá para fragmentar o pensamento indiano dessa maneira e pegar apenas uma coisinha, separar do resto e estudar apenas aquilo? Né? Não é uma boa solução. Por quê? Porque você vai ficar com conhecimento parcial de um conjunto, de um todo orgânico. É como se você escolhesse só conhecer a raiz de uma árvore, ou só o tronco, ou só o fruto, ou só uma folha, de uma porção de folhas que tem, ou só o galho da direita da árvore. E o resto eu não quero saber. Né? Bom, você perde a oportunidade de conhecer toda a riqueza de uma árvore e a relação entre todas essas coisas, que se desenvolveram umas a partir das outras. E no caso da filosofia, a mesma coisa. Você também pode pensar, eu só preciso conhecer bem uma dessas coisas, conhecer mais ou menos as outras. Então, é como, né, tem uma variedade gigantesca de aves de todos os tipos, aí eu escolho, eu vou me concentrar no pavão. E os outros eu vou conhecer mais ou menos. Né? Agora, esse conhecer mais ou menos costuma ser pior do que não conhecer. Por quê? Você não vê as coisas nitidamente e faz confusões. Justamente porque você não estudou aquilo direito. E como é que você pode comparar uma coisa com a outra se você só estudou um lado? Não pode. Né? Você faz confusões. E, além disso, esse estudo apenas de um pedacinho de pensamento indiano vai distorcer o próprio conhecimento que você pensa ter obtido, porque você não tem uma visão de conjunto.
Então você escolheu estudar mais detalhadamente o pavão, mas o pavão isolado, sem você conhecer o resto, etc., pode ser uma coisa distorcida, como essas cores que estão aparecendo aí, que nenhum pavão nunca teve essas cores. Então é perigoso fazer essas divisões. O que é mais adequado? Mais adequado é aprender como em curso de graduação em filosofia ocidental, um curso universitário. Estudar a história da filosofia, conhecendo as distinções e relações entre os pensamentos de vários filósofos e como essas ideias foram se sucedendo e influenciando. E é isso que um aluno de filosofia numa boa universidade aprende. Ele tem várias disciplinas de história da filosofia. E começa lá com os pré-socráticos, vai estudar Platão, vai estudar Aristóteles, vai estudar Epicuro, vai estudar os atomistas, depois vai estudar o período medieval, vai estudar Santo Agostinho, vai estudar Tomás de Aquino, vai estudar outros pensadores medievais, Oresme e outros, né? Depois entra no período moderno e vai estudar Descartes, vai estudar Bacon e assim por diante. E ele vai caminhando historicamente e aprendendo, né, essa diversidade de pensamentos, as diferenças entre eles, o que tem em comum, o que não tem, e em geral são muito diferentes um do outro, e como que uma coisa influenciou a outra. Então, essa é a abordagem dos bons cursos de filosofia nas universidades. Tá, então eu vou fazer um curso de graduação em filosofia indiana. Infelizmente você não pode, porque não existe. Não existem cursos de graduação sobre filosofia indiana que proporcionem esse conhecimento de uma forma conectada e histórica em nenhuma universidade do mundo. Não é um problema do Brasil. Não existem cursos de graduação específicos sobre filosofia indiana. Então, não existe o substituto para a graduação em filosofia ocidental que você possa fazer para passar aí 4 anos estudando toda a história do pensamento indiano. Tá, e o que eu faço? Né? Então as pessoas tentam um caminho, tentam outro, as pessoas que têm interesse no pensamento indiano, é claro, como você. Né? O melhor caminho para aprender filosofia indiana não é se iludir com certos mestres que têm pouco conhecimento, mas sabem convencer e doutrinar as pessoas que os ouvem. Isso, infelizmente, é muito comum, não só no Brasil, como na Índia e como em outros lugares. Determinadas pessoas que se colocam como o grande mestre, o guru, esse negócio todo, e que, na verdade, o máximo que eles sabem é um pedacinho do pensamento indiano, talvez distorcido, e ele quer convencer você de que aquilo é a verdade. Nem olhe para outras coisas. Só ouça o que eu estou dizendo. E aí é um processo de doutrinação. Isso não é filosofia. Né? Desconfie de pessoas que dizem ensinar a verdade e que vão melhorar a sua vida através da filosofia indiana. Você pode dizer, mas então a gente não pode procurar a verdade? Bem, filosofia é uma busca da verdade. Mas você dizer, eu encontrei a verdade, só existe isso de verdade e esquece o resto, não é uma atitude filosófica. Né? Não é. E também se você ouvir alguém falando, não, estudando a filosofia indiana, etc., a sua vida vai melhorar, você vai resolver os seus problemas emocionais, etc. Olha, filosofia indiana não é autoajuda. Então, se você quer de fato conhecer filosofia indiana, fuja dessas distorções. Tá?
Não adianta também ficar olhando aleatoriamente sites da internet ou assistindo a vídeos que falam sobre filosofia indiana. Tem muitos. E esse é o problema, tem muitos. Qualquer pessoa pode colocar o que quiser na internet, num site, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e você não sabe se está vendo uma coisa séria ou bobagens. Então é atirar no escuro. Você não pode assistir tudo o que existe de vídeos por aí. Você também não pode ler todas as páginas, todos os sites, todas as postagens das redes sociais. Então você é submetido a algumas coisas que podem até ter alguma coisa boa, mas em geral não vai ser muito bom. E você fica caminhando aleatoriamente por esse mundo. Geralmente, é melhor ler livros do que ficar procurando material na internet. Geralmente. Porém, mesmo os livros que circulam por aí, especialmente os mais populares, podem ter sido escritos por pessoas sem conhecimento. E eu próprio caí em Contos do Vigário quando eu era novo e li muita coisa que não prestava, achando que eram obras importantíssimas. E aqui no Brasil, um personagem que teve importância enorme desde o início do século XX, tá, há mais de um século, foi Yogi Ramacharaka, que tem livros com esse nome de Yogi Ramacharaka sobre filosofia indiana, sobre yoga, sobre cura pela água, sobre uma opção de coisas, né? E esse Yogi Ramacharaka nunca existiu. Nunca existiu. É um pseudônimo usado por esse senhor que está aqui nessa foto, né, William Walker Atkinson, um norte-americano que viveu no século XIX e início do século XX, que nunca estudou detalhadamente o pensamento indiano. Mas como o pensamento indiano começou a ficar em moda no início do século XX, ele inventou a filosofia indiana dele. E até hoje os livros desse cara são republicados. Tá? Sinto muito se você caiu no conto do Yogi Ramacharaka. E esse é apenas um exemplo. Um exemplo. Então a gente pode procurar obras por aí, nas livrarias, nos sebos e coisas desse tipo, e é extremamente provável que você caia em obras ruins, de má qualidade, escritas por pessoas que não entendem do assunto, como esse exemplo. Nem todos os livros sobre filosofia indiana proporcionam conhecimento seguro. Cuidado! Então a gente tem que selecionar. Em vez de obras escritas por gurus ou pessoas que pertencem a alguma seita, prefira livros escritos por estudiosos acadêmicos de universidades que sabem manter uma neutralidade e espírito crítico. Não são pessoas que estão querendo convencer você de nada. São pessoas que querem expor ideias. Não vão prometer que você vai mudar a sua vida e ser feliz depois de ler o livro deles. E um exemplo que eu gosto de dar, que eu já citei esse nome aqui, né? Surendranath Dasgupta, um professor indiano de filosofia de um século atrás, que escreveu esse tratado em 5 volumes, né? Uma história da filosofia indiana. É um ótimo exemplo de uma pessoa séria, ponderada, que quer apresentar toda uma visão ampla do pensamento indiano de uma forma equilibrada e neutra. Para estudar a filosofia indiana ou qualquer outra filosofia, há 2 tipos importantes de obras, e que a gente chama de fonte primária e fontes secundárias. Fontes primárias são as obras antigas, geralmente em sânscrito no nosso caso. Então, você quer estudar alguma coisa como o Vaisheshika. Tudo bem. Primeira obra, Vaisheshika Sutra. Foi escrito em sânscrito. Né?
Tá, mas eu não sei sânscrito. Existem boas traduções. Você pode estudar uma boa tradução de uma fonte primária também. Preferivelmente comparar várias traduções. Né? Mas isso não é a fonte primária. Fontes secundárias. As obras modernas escritas por historiadores da filosofia, agora recentemente, né? Século XIX, XX, XXI. Só a partir do século XIX é que a gente tem autores ocidentais escrevendo sobre o pensamento indiano. Né? E também obras de indianos recentes escrevendo sobre o pensamento antigo. Então, isso são as fontes secundárias. Né? No caso das fontes secundárias, ou seja, livros e artigos modernos, é importante escolher autores eruditos acadêmicos, mais uma vez. Não alguém que quer convencer você de que uma coisa é maravilhosa, é perfeita, é a verdade final, mas que quer apresentar ideias. Informe-se sobre quem escreveu um livro antes de começar a estudá-lo. Né? Então, peguei aqui mais ou menos ao acaso essa capa de um livro, né? Que foi escrito pela doutora Sunita Sharma, doutora em filosofia. Já é um bom começo. Saber quem foi essa pessoa. E consulte a bibliografia apresentada pelo livro. Deve conter fontes primárias e secundárias. Então, se você vai olhar esse livro da doutora Sunita Sharma, né? Olha lá no fim a bibliografia, o que ela cita, em que ela se baseou para escrever sobre a filosofia indiana. Ela de fato consultou fontes primárias? Ela conhece as obras indianas antigas, filosóficas? Precisa. E precisa também conhecer obras mais recentes, obras modernas, que falam sobre a filosofia indiana. Então, são dois critérios para você escolher o que ler. Quem é o autor e qual a bibliografia utilizada. Enfim, há modos razoavelmente seguros de conhecer filosofia indiana. Mas você pode gastar anos tentando fazer isso sem ter sucesso. E pode perder um enorme tempo lendo e assistindo a coisas sem nenhum fundamento. Então essa é a má notícia. Então já falei sobre muitos perigos que estão no caminho de quem está estudando a filosofia indiana. Falei que, sim, tem coisas legais para você ler, especialmente não páginas da internet ou postagens do Instagram, mas livros, e livros cuja autoria seja de acadêmicos, professores, professoras universitários, e que tenha uma boa bibliografia. É um critério. Você pode seguir isso. Mas mesmo assim, você tem um volume gigantesco de obras. Como é que você se situa aí dentro? Por onde você começa a ler? E às vezes você pega uma coisa e não dá para entender. Né? Então, sem um guia, sem uma orientação, é muito difícil você penetrar nessa floresta gigantesca da literatura filosófica indiana e ir se habituando com ela. A gente perde anos, comete uma opção de erros, como eu. Né? Eu demorei anos e anos para conseguir me situar, para ter um mapa razoável do pensamento indiano, saber o que vem antes, o que vem depois, o que é importante, o que não é importante em termos de autores modernos. Né? Anos até adquirir uma base mais segura. E talvez muitas pessoas nunca cheguem a ter essa base. Bem, e agora? Agora eu vou descrever rapidamente o nosso curso de pós-graduação em filosofia indiana, até nosso horário comercial, né? E apresentar uma oferta imperdível para os interessados. Você não precisa assistir a esse final da palestra se não quiser.
né? Então, o que eu tinha de informações que eu queria apresentar nesse tempo disponível a respeito do panorama do pensamento indiano, da história, das fases, das correntes, do modo de estudar, do modo de não estudar, você já viu. Então, não precisa assistir o resto, né? Mas, se quiser conhecer um modo mais fácil de aprender filosofia indiana, fique até o fim e eu vou fornecer a vocês também um presente, né, que é uma oferta especial para quem se interessar por esse curso. Então, deixa eu explicar uma coisa. Né? Muitas pessoas conhecem a gente. Quando eu falo a gente, é a Flávia, minha esposa, e eu, através de uma marca que já tem mais de 10 anos, que é a Shri Yoga Devi. E até 2024 a gente oferecia apenas cursos livres através da plataforma Hotmart, além de coisas presenciais, né? Por causa do alto nível dos nossos cursos anteriores, a faculdade Facel nos convidou para criarmos um curso de pós-graduação em filosofia indiana que foi iniciado no final de 2025. Então isso é uma outra etapa dentro do nosso trabalho. Nós criamos uma nova instituição, o Instituto Pragna, para oferecer cursos de pós-graduação. O primeiro curso que a gente está oferecendo é sobre filosofia indiana e o coordenador desse curso de pós-graduação em filosofia indiana sou eu. Este é o primeiro curso de nível superior oferecido no Brasil sobre filosofia indiana. Nunca existiu. Ah, não, mas fulano já deu palestra sobre filosofia indiana em tal universidade. Né? Fulano já deu uma disciplina sobre budismo na universidade. É completamente diferente você falar sobre um tópico e você ter um curso superior de pós-graduação sobre filosofia indiana. E esse curso formará os primeiros especialistas sobre esse assunto em nosso país, porque nunca houve um curso parecido. E é uma oportunidade que nós estamos oferecendo para você. Este curso fornece um certificado oficial reconhecido pelo MEC. Então não é simplesmente que nós, a Flávia e eu, vamos inventar um certificado para você, etc. Não. É um certificado reconhecido oficialmente pelo MEC. E o curso está registrado. Se você for no nosso site, você vai poder ver o link para acessar esse registro, né? Então, aqui é uma imagem só para constar, né? Mostra o registro do nosso curso de pós-graduação em filosofia indiana na página do EMEC. É o site eletrônico, né, do MEC. Então, é o curso que está sendo oferecido graças a essa colaboração com a Facel, Faculdade Centro-Oeste. Então, a Faculdade Centro-Oeste ela é credenciada junto ao MEC para oferecer cursos de pós-graduação. Ela registrou o curso, né? E ali no registro, que pode ser acessado dentro do site do MEC, vocês vão ver o título pós-graduação em filosofia indiana, né? Carga horária 360 horas, etc. E o nome do coordenador, que sou eu. Você pode escapar do amadorismo e do achismo para se tornar uma autoridade sobre filosofia indiana. Se você fizer esse nosso curso, você vai pertencer à elite das primeiras pessoas do Brasil com título de pós-graduação em filosofia indiana. Você vai estar na frente. Vai fazer parte da comunidade de pioneiros que vão implantar o estudo e a pesquisa da filosofia indiana no ensino superior em nosso país. Porque é uma coisa que está ainda engatinhando no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem um número enorme de universidades que oferecem disciplinas
sobre as filosofias indianas, sobre filosofias de outras origens orientais também. Como eu disse, não tem graduação em filosofia indiana em nenhuma parte do mundo, mas tem professores e que dão cursos de determinadas partes do pensamento indiano, sim, em nível de graduação, de pós-graduação, etc. E aqui a gente ainda não tem essas disciplinas implantadas no nosso sistema educacional superior e nem uma linha de pesquisa reconhecida sobre isso. Então, você, ao fazer esse nosso curso, você está adquirindo a base para participar dessa construção da primeira comunidade acadêmica de filosofia indiana no Brasil. Além do crescimento pessoal, terá novas oportunidades de trabalho em uma área pouco explorada ainda no Brasil. Você não vai precisar se desesperar nem gastar muitos anos estudando, né, ficando naquela confusão, sem saber o que ler, o que não ler, o que acreditar, o que não acreditar. Com a nossa orientação, você se tornará especialista em 1 ano ou até menos, dependendo do seu tempo para estudar. Então, não é 20 anos, não é 40 anos, é 1 ano ou até menos. Claro, depende da sua disponibilidade de tempo. Se você tem 3 trabalhos, tem 10 filhos e faz 1000 outras atividades, você pode não ter tempo para fazer rapidamente essa pós-graduação, porque você tem que estudar. Mas se você tiver um bom tempo livre, você pode completar esse curso de pós-graduação em menos de 1 ano. Como que funciona o curso? Então, seguindo as diretrizes do MEC, o curso tem uma carga horária de 360 horas, aulas e atividades, dividida em 12 módulos. Então, o primeiro oferecimento do curso, que começou no final de 2025, do ano passado, foi programado para 12 meses. Por quê? Porque o curso estava começando. Tinha que preparar as aulas, tinha que preparar os textos para estudo, tinha que estruturar tudo. Então, para as pessoas que se inscreveram no final de 2025, a gente informou o prazo mínimo para fazer o curso é 12 meses, porque antes de 12 meses não vai ter ainda todo o material para estudo. Né? Era assim. Aproximadamente 120 horas são aulas gravadas em vídeo, o restante serão outras atividades de estudo e de avaliação. Como é um curso online, educação à distância, você pode escolher os melhores dias e horários para estudar. Não tem um horário determinado que você tem que assistir uma aula. Qual é o conteúdo do curso? Então são 12 módulos obrigatórios. Módulo 1, Introdução Geral à História da Índia e ao Pensamento Indiano, Introdução ao Sânscrito e sua pronúncia. É uma base inicial. Módulo 2, Período dos Vedas. Módulo 3, Brahmanas e Aranyakas, a Filosofia Purva Mimamsa. Módulo 4, as Upanishads Antigas, Moksha Dharma e a Bhagavad Gita. Módulo 5, o movimento Shramana e as correntes heterodoxas, Jainismo, as correntes indianas do budismo. Módulo 6, correntes heréticas, Agyana, Charvaka, Adivika, filosofias Nyaya e Vaisheshika. Módulo 7, filosofia Sankhya e Yoga. Módulo 8, filosofias, no plural Vedanta. Módulo 9, filosofia social e política indiana, abordando principalmente os Dharma Shastras e o Artha Shastra. Módulo 10, arte e estética indiana e filosofia indiana da linguagem. Módulo 11, as correntes tântricas, Shaivas e Vaishnavas. Módulo 12, as correntes tântricas, Shaktas. E o conteúdo histórico e filosófico termina com o Tantra. Existe o módulo 13, que é opcional para quem quiser, metodologia da elaboração de monografias e elaboração e avaliação de monografia final, trabalho de conclusão do curso, que não é obrigatório, não é que não exige mais, mas quem quiser, né, faz essa parte final, essa complementação do curso
que é muito boa para você aprender a fazer pesquisa, escrever trabalhos para publicar. Você tem acesso a vídeos, podcasts, material em áudio, textos em português, esquemas, resumos. Você participa de uma comunidade online para esclarecer as suas dúvidas. E 8 dos 12 módulos que eu apresentei, né, já foram produzidos e estão na plataforma online do curso com acesso imediato. Então, por isso que eu disse que é possível agora fazer o curso em menos de um ano. Porque se você começa agora o curso, você vai na sua velocidade. Você pode fazer 2 módulos por mês, se tiver tempo. E aí você vai concluir em 6 meses, em vez de um ano. Tudo depende da sua disponibilidade de tempo agora. Qual o custo total desse curso? Então, é uma notícia, né? Então, o valor da oferta pública é de R$ 4.500. O que é essa oferta pública? É o que está no nosso site. É o valor que está anunciado no nosso site, né? Na primeira página. Porém, a faculdade nos autorizou a fazer uma oferta especial para você que está assistindo esta palestra, né? Então, valor bem menor do que R$ 4.500. Um valor com desconto de R$ 2.999, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 249, sem acréscimo por boleto ou Pix. Ou, menos ainda, parcelamento por cartão de crédito. O valor cai para R$ 2.700 em até 12 vezes de 225, né, 225 por mês. Sem acréscimo. Não são cobrados juros aqui no cartão. E o pagamento à vista, para quem pode, né, boleto, cartão ou Pix, tem desconto ainda maior, reduzindo o valor para apenas R$ 2.500. Então, de R$ 4.500 para R$ 2.500. Né? Então, vejam aqui as 3 opções que a gente está oferecendo para você que está aqui assistindo a essa transmissão. Essa oferta não está aberta para todo mundo. Se você for no site do nosso curso e procurar pelo site, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar aquele preço de R$ 4.500. Tá? Então, essas opções aqui são restritas, né? E, por exigência da faculdade, esses descontos e as condições excepcionais de pagamento, assim, 12 vezes sem acréscimo, né, são válidos apenas para você que está assistindo a essa palestra e que poderá utilizar um link especial para inscrição até o dia 10 de junho. Então, o link está aqui embaixo, tá? Você pode copiar, né, o link para acessar essa página. Então, é uma página que não é acessável através do menu do site. É uma página que está oculta. E ela vai estar disponível para você durante alguns dias. Apenas alguns dias, até o dia 10 de junho. Passou o dia 10 de junho, essa página some. E você perdeu essa oportunidade, né? E agora, a decisão é sua, né? Se você vier fazer o nosso curso, receberá um conteúdo de alto nível, profundo, bem fundamentado, sólido, e obterá um certificado inédito no Brasil. Se não fizer o curso, né? Você pode passar anos tentando aprender filosofia indiana sem sucesso. Então, você quer um atalho, você quer uma ajuda, você quer uma orientação para, num tempo pequeno, obter esse conhecimento e obter esse título totalmente inédito no Brasil? Se perder essa oportunidade, vai ficar para trás em relação à nova geração de especialistas em filosofia indiana. A gente tem um monte de gente aproveitando esse nosso curso. E essas pessoas vão estar à frente. Se você ficar desatualizado, pode até começar a receber críticas de pessoas mais bem informadas. Poxa, fulano, fulana, né?
Você não está sabendo de nada. Né? Você quer enfrentar, passar por essa vergonha? Né? Bom, então, você que sabe, né? A decisão é sua. Então, se você quiser, né? Clique aqui nesse link, copie o link, né? Você pode rever o vídeo, parar aqui nesse ponto em que está o link e copiar o link para poder acessar essa oferta. Bom, e eu termino aqui essa minha exposição e agora eu estou à disposição para responder a dúvidas de vocês. Então vou interromper essa apresentação aqui e eu vou poder conversar com vocês e, enfim, eu vou poder olhar o que vocês colocaram no chat, que eu não podia ver antes. Né? Então, tem aqui uma série de bom dias, etc. Bom dia para todo mundo. Né? E tem uma pessoa aqui comentando a respeito do William Atkinson, que também escreveu o Kabbalion, né? Livro muito conhecido de esoterismo ocidental. Sim, exatamente. Ele era um esoterista, ele escreveu sobre uma porção de assuntos, alguns com o nome correto dele, com o nome William Atkinson, outros com pseudônimos, e vários pseudônimos. Yogi Ramachara, que era apenas um dos pseudônimos que ele utilizou, e tinha outros também, né? Some bichista e umas coisas desse tipo que ele utilizava. E era uma pessoa que tinha uma capacidade imensa de escrever. Escreveu dezenas, publicou dezenas de livros. Né? Publicou. Agora, qual é a fundamentação do que ele escreveu sobre pensamento indiano é que é o problema. Né? Bom, vocês querem colocar alguma questão a respeito do que eu falei, fazer algum comentário? Eu estou à disposição de vocês para isso. Tá? Tem como digitar o link da inscrição aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera um pouquinho só. Vamos ver. Tá. Parece que vai dar. Vocês dizem se apareceu. Então estou colocando aqui o link. Vamos ver se ele aparece aí corretamente para vocês e se dá para clicar. Eu não tenho muita certeza, mas pelo menos fica mais fácil de copiar e colar em algum outro lugar. Ficou grudado ali, infelizmente. Deixa colocar de novo, porque apareceu a data e o link grudados. Eu acho que isso não vai funcionar de jeito nenhum. Deixa eu colocar só o link sem texto. Vamos ver se dá certo. Agora não está indo. Bom, daqui a pouco deve ir o link, né? E aí aqui a gente tem uma pergunta, né? Depois das 120 horas de gravação, qual o formato das aulas posteriores? Bom, não é bem isso. É assim, são 12 módulos, né? E em cada módulo
tem aulas gravadas em vídeo, então, em princípio, 10 horas de aula por módulo em vídeo. Na verdade, dá mais, acaba dando umas 12, 13 horas em média de aulas em vídeo. E no, no módulo, no mesmo módulo, você tem material de estudo, que são de dois tipos principais. Então, você tem textos em português, então a gente fornece textos em português, não é obrigatório você conhecer outros idiomas para acompanhar o curso. E desses textos que a gente fornece em português, tem alguns que são de leitura obrigatória, eles são indicados em cada módulo, o que você tem mesmo que ler, e outros são de leitura opcional, para você complementar. E tem uma bibliografia gigantesca que é fornecida em cada módulo para quem quiser aprofundar mais ainda o estudo. Mas aí, em geral, são coisas que não são mais em português. Então, não é que a pessoa assiste todas as aulas e depois vai estudar os outros materiais. Não, módulo por módulo. Você vai assistindo os vídeos e vai lendo os materiais. Os vídeos, em geral, eles são desenvolvidos a partir de slides, como o que eu apresentei aqui. Então tem slides com texto, com figuras, tem uma pessoa falando, né? E os slides são também fornecidos em forma de folhetos com os slides, com todas as imagens, com todos os textos, para você acompanhar as aulas em vídeo, anotar alguma coisa que não está nos slides e que foi falada e tal, poder estudar mais facilmente sem ter que assistir de novo o vídeo todo, né? Então isso também facilita o estudo. E tem outros materiais. Então em cada módulo você tem um conjunto de materiais de estudo, começando pelos vídeos, que vão introduzindo as ideias principais e textos para você ir estudando, e isso vai sendo feito gradualmente ao longo desses 12 módulos principais, que são os obrigatórios. Tá. Aqui o link também foi grudado na data. Deixa eu ver se agora eu consigo enviar. Tá. Agora eu enviei o link sem estar a data grudada. Bom, então isso agora vai facilitar vocês. Mesmo se não der para clicar, não sei se dá para clicar ou não, vocês podem testar, né? Mas pelo menos copiar e colar fica mais fácil, né? E eu estou à disposição de vocês para conversar sobre qualquer coisa que foi falada aqui durante esse nosso tempo. Qualquer pergunta, dúvida, comentário, agora estou acompanhando aqui pelo chat, né? Como essa transmissão não é pelo Zoom, a gente não pode conversar propriamente ao vivo. Eu gosto, né? Quando é uma transmissão pelo Zoom, que a gente pode conversar. Mas essa transmissão pelo YouTube tem uma qualidade melhor do que pelo Zoom, então a gente optou por esse modo de transmissão, né? Bom, e aí então eu espero que tenha conseguido passar para vocês uma visão geral do que é esse mundo imenso do pensamento indiano, que é uma coisa muito bonita, profunda, pouco estudada por aqui, e que vale a pena a gente mergulhar nesse oceano. E para quem quiser aproveitar essa oportunidade que a gente está oferecendo, a gente está preparando com todo cuidado, toda seriedade, todo carinho esse curso, que vai ajudar realmente a formar a primeira geração
de especialistas em filosofia indiana aqui no nosso país. Tá? Bom, não tem mais perguntas aqui no chat, então acho que a gente vai encerrar agora. Tá? Então, obrigado pela presença de vocês e até uma outra oportunidade.